Existem lugares na natureza onde tudo parece completamente tranquilo. Uma folha parada, um galho balançando devagar, insetos andando sem pressa. Mas se você olhar por mais alguns segundos, você percebe uma coisa estranha. De repente, algo ataca, outro animal reage e alguém desaparece. E tudo volta ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. A maior parte das batalhas da natureza acontece assim, em pequena escala, às vezes do tamanho da ponta do seu dedo. Só que, olhando mais de perto, você descobre histórias muito mais curiosas do que parecem à primeira vista. Hoje você vai descobrir 5 brigas de insetos filmadas por câmeras. Porque quando você começa a prestar atenção no mundo desses pequenos invertebrados, você percebe que eles são muito menos tranquilos do que parecem. E algumas dessas histórias ficam cada vez mais absurdas conforme a gente avança. Formigas militares. Imagine caminhar por uma floresta tropical e perceber que o chão está vivo. Não é exagero. As formigas militares, também chamadas de formigas de correição, não vivem em um formigueiro fixo. Elas vivem em movimento constante. A colônia inteira se desloca como um organismo único. São milhares, às vezes milhões, todas avançando juntas. Elas não saem procurando por uma presa específica. Elas simplesmente avançam, em uma frente larga, ocupando tudo pelo caminho. Insetos escondidos sob folhas, aranhas, pequenos animais que não conseguem fugir a tempo. Todos precisam sair correndo. O curioso é que nenhuma formiga individualmente é particularmente impressionante. Sozinha, ela é só mais um inseto pequeno, mas juntas elas funcionam como um sistema coordenado. Enquanto algumas atacam, outras carregam alimento e outras protegem a rainha e as larvas. A colônia inteira se reorganiza o tempo todo. É quase como se fosse um único animal feito de milhares de corpos. E existe um detalhe interessante. Vários outros animais aprenderam a seguir essas formigas. As aves, por exemplo, acompanham a marcha porque sabem que insetos assustados vão fugir direto para fora da vegetação. Ou seja, o ataque das formigas acaba alimentando várias espécies ao mesmo tempo. Depois que elas passam, o ambiente volta ao normal. O silêncio retorna e o equilíbrio da floresta foi reorganizado. E equilíbrio é exatamente o que está em jogo no próximo encontro. Vespas. Uma colmeia de abelhas parece tranquila quando vista de longe, mas ela funciona como uma cidade altamente organizada. Existem operárias, guardiãs, cuidadoras das larvas e coletoras de néctar. Cada indivíduo executa tarefas específicas para manter o sistema funcionando. Só que uma colmeia também é um enorme depósito de energia. O mel é açúcar concentrado e as larvas são proteína pura. E isso chama a atenção. Algumas espécies de vespas descobriram que invadir colmeias pode ser extremamente vantajoso. Elas não estão ali por agressividade, elas estão ali porque é uma fonte eficiente de alimento. A invasão normalmente começa com reconhecimento. Uma vespa pousa próxima à entrada. Ela testa a defesa das abelhas guardiãs e tenta encontrar uma abertura. As abelhas respondem imediatamente. Elas mordem, empurram, tentam expulsar a invasora. E às vezes elas conseguem. Mas quando várias vespas atacam juntas, a situação muda. Elas são maiores, mais resistentes e conseguem causar uma confusão suficiente para entrar na colmeia. Uma vez lá dentro, o objetivo principal delas são as larvas. O mais interessante é que isso gerou uma resposta evolutiva impressionante. Algumas espécies de abelhas desenvolveram uma estratégia coletiva. Elas cercam a vespa e vibram os músculos das asas até aumentar a temperatura ao redor dela. Elas literalmente cozinham a invasora viva. Não é uma luta aleatória. É uma corrida evolutiva acontecendo há milhões de anos. Enquanto isso, em outro cenário da natureza, existe um encontro ainda mais estranho, porque acontece durante algo que deveria ser o oposto de um confronto. Louva-a-Deus. O louva-a-Deus é conhecido pela postura calma, quase meditativa. Ele fica parado por longos períodos, camuflado entre folhas, esperando o momento certo para atacar. Mas uma das cenas mais curiosas da natureza não acontece durante a caça.
Acontece durante o acasalamento. Em algumas espécies, a fêmea pode começar a comer o macho enquanto o acasalamento ainda está acontecendo. Sim, literalmente. O macho se aproxima com extremo cuidado. Ele precisa chegar perto sem ser confundido com uma presa. Seus movimentos são lentos e calculados. Quando ele consegue montar na fêmea, o acasalamento começa. Só que em certos casos, a fêmea vira para trás e começa a devorar a cabeça do próprio parceiro. Parece absurdo, mas existe uma lógica biológica nisso. O corpo do macho continua realizando os movimentos reprodutivos mesmo sem a cabeça, porque muitos dos comandos nervosos responsáveis por essa função ficam no abdômen. Enquanto isso, a fêmea recebe uma refeição rica em proteína, algo valioso para produzir ovos saudáveis. Ou seja, o macho acaba contribuindo com nutrientes para a próxima geração. Mas isso não significa que o louva-a-Deus seja perigoso apenas para sua própria espécie. Ele é um predador extremamente eficiente e oportunista. Além de insetos, eles já foram registrados capturando pequenos lagartos, sapos, roedores e até aves pequenas quando elas se aproximam demais. Ele não persegue, ele espera. E quando ataca, as patas dianteiras se fecham em frações de segundo, cheias de espinhos que impedem qualquer fuga. É um predador paciente, preciso e forte para o tamanho que tem. E enquanto alguns confrontos envolvem sobrevivência direta, outros existem por um motivo completamente diferente: impressionar. Besouros rinoceronte. Se você encontrar um besouro rinoceronte, a primeira impressão é que ele parece exagerado. O chifre enorme não parece proporcional ao corpo, mas aquele chifre não serve para caçar. Serve para competir. Os machos disputam posições em troncos onde escorre seiva, que são os locais visitados por fêmeas durante a alimentação. Então, quem controla esse espaço tem mais chances de se reproduzir. Só que quando dois machos se encontram, um confronto silencioso começa. Eles se empurram, tentam encaixar o chifre por baixo do rival e levantá-lo do chão ou jogá-lo para fora do galho. É quase uma luta de sumô em miniatura. O objetivo não é ferir gravemente o adversário, mas sim tirar ele dali. Essas batalhas explicam por que os chifres ficam tão grandes ao longo da evolução. Machos com estruturas maiores venciam mais disputas e deixavam mais descendentes. A aparência estranha é, na verdade, o resultado de milhões de anos de seleção natural. E depois de confrontos grandes como esse, existe um último tipo de interação que passa quase despercebido, mas que talvez seja uma das mais importantes para o equilíbrio da natureza. Joaninhas. Se você olhar uma joaninha andando numa planta, dificilmente você vai imaginar que ela tá ali para caçar. Ela é pequena, colorida, quase sempre associada à sorte ou à infância. Parece mais um detalhe decorativo da natureza do que um predador. Mas para certos insetos, a chegada de uma joaninha significa o fim. Os pugões são minúsculos e vivem agrupados em folhas e caules, sugando a seiva das plantas continuamente. Sozinhos, eles parecem inofensivos. O problema é a velocidade com que se reproduzem. Muitas espécies de pugões praticamente clonam a si mesmas. Uma única fêmea pode gerar dezenas de descendentes em pouco tempo, e esses descendentes começam a se reproduzir quase imediatamente. Em poucos dias, uma planta inteira pode ficar coberta por eles. As folhas enfraquecem, o crescimento diminui e doenças começam a se espalhar. Por isso, na agricultura, os pugões são considerados uma das pragas mais comuns do mundo. Plantações inteiras já foram comprometidas por explosões populacionais desses pequenos insetos. E foi justamente aí que os humanos perceberam algo curioso. Onde havia muitas joaninhas, havia poucos pugões. No final do século XIX, produtores de frutas cítricas na Califórnia enfrentavam uma infestação severa de insetos sugadores que estavam destruindo plantações. Inseticidas ainda eram limitados e o prejuízo só aumentava. A solução veio de outro continente. Cientistas trouxeram uma espécie de joaninha da Austrália conhecida por ter um apetite insaciável. Quando elas foram liberadas nas plantações, algo impressionante aconteceu.
as joaninhas começaram a se reproduzir rapidamente e em pouco tempo a população de pulgões entrou em colapso e as plantas se recuperaram. Esse foi um dos primeiros grandes sucessos documentados de controle biológico da história, usando um predador natural em vez de produtos químicos para restaurar o equilíbrio. E isso funciona porque, diferente do que muita gente pensa, as joaninhas não comem plantas. Elas comem quem está destruindo as plantas. Tanto os adultos quanto as larvas são caçadores ativos. As larvas, aliás, antes de virarem adultas, parecem pequenos jacarezinhos alongados e são ainda mais vorazes do que os adultos. Elas caminham entre colônias de pulgões sem pressa, capturando um após o outro. Comenta aqui se você sabia que esse bichinho aqui é uma joaninha bebê. E fica a dica para você nunca tirar esse bicho caso ele apareça em uma planta na sua casa. Ele só tá ali para te ajudar. Não existe batalha visível. Não existe um confronto dramático. Só uma redução silenciosa da população, até que quase não reste mais ninguém ali. É um tipo de predador que trabalha sem chamar a atenção, mas que pode mudar completamente o destino de uma plantação inteira. E talvez isso seja o mais curioso. Às vezes, o equilíbrio da natureza não depende do animal mais forte ou mais assustador, mas sim daquele que quase ninguém percebe. Quando a gente observa esses encontros acontecendo de verdade, percebemos uma coisa curiosa. A natureza não funciona como uma arena, ela funciona como uma rede. Os insetos reorganizam o ambiente, disputam recursos, competem por fêmeas, mantêm populações inteiras sob controle e transformam até o acasalamento em estratégia de sobrevivência. Nenhum desses confrontos acontece por acaso. Todos fazem parte de um sistema maior, ajustado ao longo de milhões de anos. E talvez o mais interessante seja perceber que não é preciso colocar animais dentro de uma caixa para ver algo impressionante. Basta observar o que já está acontecendo, agora mesmo, em um jardim, em alguma floresta ou até num vaso de planta dentro da sua casa. A natureza continua contando histórias o tempo todo. A diferença é só se a gente decide prestar atenção. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Até o próximo vídeo.